Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Neves e esse é o canal Super Dica de Negócios e hoje eu vou continuar com a leitura do nosso livro aqui, ó, Memórias Secretas de Alexandre o Grande. Esse livro aqui, ó, esse livro bacana aqui, ó. Eu já li, já tem 2 vídeos anteriores, né, que eu li do primeiro até o 6º capítulo, se não me engano. Depois no segundo vídeo eu li até o 7º capítulo. Hoje nós vamos ler o 8º capítulo e mais alguns se der o tempo aqui. Eu pretendo fazer vídeos de mais ou menos 1 hora, assim, né? Então eu acredito que dê para ler talvez 2 capítulos hoje. Beleza, pessoal? Então depois da nossa vinheta a gente continua aí. Valeu! Aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí para a gente ler o nosso livro, ó. Memórias Secretas de Alexandre o Grande. O que esse livro tem a ver com Super Dica de Negócios, se você está se questionando? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou explicar de novo. Olha só, para quem não sabe, se você não conhece o Alexandre o Grande, aliás, ninguém conhece porque ele já morreu faz tempo, né? Mas se vocês não conhecem sobre a história dele, eu vou explicar rapidinho. O Alexandre o Grande, ele foi um príncipe que se tornou rei, né? Filho de Filipe da Macedônia, isso aí há muito tempo, né? Vários centenas de anos antes de Cristo. E ele tem uma importância histórica muito grande porque ele foi um grande conquistador, mas apesar de ser um grande conquistador, ele tinha técnicas militares formidáveis, né? Tinha um espírito de liderança muito grande e perseverança, principalmente. Afinal de contas, se você não persistir em um sonho, você morre na praia. E ele tinha o sonho de conquistar o mundo. Ele conseguiu em parte isso, mas ele morreu muito jovem. Talvez ele tivesse feito um governo aí, se ele tivesse vivido mais tempo, tivesse conquistado muito mais coisa naquela época, né? Se isso foi bom ou foi ruim, isso não importa. O que importa, que eu estou analisando aqui, é só mesmo a história dele, o que ele foi capaz de fazer, coisas praticamente impossíveis, como por exemplo vencer uma guerra com 10 vezes menos soldado do que o oponente dele. Isso aí não é qualquer coisa. Você já imaginou você vencer uma guerra com 10 vezes menos soldado do que o seu oponente? Isso não é qualquer coisa. Então precisa ser realmente um grande estrategista, precisa ser muito inteligente. E o que Super Dica de Negócios precisa? Precisa de pessoas com estratégia, pessoas inteligentes. Você quer montar um negócio? Você precisa ser inteligente, você precisa ter estratégia, você precisa saber fazer as coisas, você precisa ter planejamento, precisa saber planejar as coisas, coisa que o Alexandre o Grande com certeza sabia fazer muito bem, porque ele precisava bolar as batalhas deles antes de ir a campo. Beleza? Pode não ter nada a ver com o negócio em si, diretamente, mas indiretamente tem tudo a ver. Afinal de contas, esse mundo é uma guerra, né? A gente todo dia sai para a rua para matar 10 leões aí, né? Isso é diário, né? Beleza? Então a gente vai, se você entendeu o propósito do vídeo aí, joia, né? Eu acho legal. Então vamos continuar a leitura então, a partir do capítulo 8 hoje, né? Capítulo 8. Experiências militares, a revolta dos Maídas, Alexandrópolis, Citas e Tribales, o banquete da vitória, inépcia repetida do rei Filipe, Alexandre o Pequeno, batalha de Queroneia e opinião sobre Atenas e os atenienses. A formação de um futuro rei, principalmente entre nós, no país de Macedônia, precisa reservar um lugar amplo para as atividades guerreiras. Dos tempos antigos de Aquiles e de seus valentes mirmidões, que meu caro Homero exaltou nos cantos de sua Ilíada, a dinastia Argíada soubera conservar o caráter militar da realeza e a bela fraternidade em armas que fazia do monarca em seu exército uma espécie de primeiro entre iguais, ou melhor dizendo, semelhantes, como se autodenominam os espartanos desde Rétra, do grande Licurgo e as partilhas das terras.
Sabemos que não existe rei da Macedônia, e sim um rei dos macedônios. Ora, este rei dos macedônios não era rei apenas porque era oriundo em linha direta da raça divina dos Heráclidas. Tornara-se seu rei legítimo quando e porque a assembleia de nossos guerreiros o elegera e aclamara como tal em seu advento. O rei porta a clâmide e a causa púrpura, chapéu de feltro de abas largas que fazia com que os gregos nos reconhecessem de longe, ou as mesmas vestes que os héteros, seus companheiros da velha nobreza a cavalo. Não sem astúcia, meu pai Filipe e seus conselheiros souberam jogar com a camaradagem militar conforme nosso gênio nacional e conseguiram alistar os camponeses e os pastores da infantaria macedônica, outorgando-lhe o título lisonjeiro de pés héteros, ou companheiros a pé. Bastava pensar nisto, não impedia que nossos soldados devessem retirar seu capacete para falar com o soberano com a cabeça nua. Minhas primeiras armas experimentei-as com alegria no seio deste exército novo que se modernizava dentro do respeito a nossas tradições. As coisas mudaram muito e devemos, em minha opinião, deplorá-lo. Erramos, eu também errei, desde que conquistamos esse império no Oriente, em deixar que nossos hábitos militares se barbarizassem de forma insidiosa. O que pudemos ganhar em fausto vestimentar ou em vão brilho nas paradas militares, o que acreditamos ganhar em eficácia no campo do comando quando recuperamos os graus do falecido exército persa e complicamos assim a hierarquia, perdemos no campo da fraternidade combatente. Um futuro próximo dirá sem dúvida que minha apreciação estava correta e que não se violenta impunemente as regras ancestrais, como dizia Dario, pouco antes de ser rei, se eu acreditar no diálogo sobre as 3 formas de politeia que nos conta Heródoto de Alicarnasso no livro Thalia, de seus História. Entre outros erros criminosos, não deveríamos ter dado a cavaleiros persas o grau e os títulos de héteros. Minha iniciação verdadeira na guerra data precisamente daquela época em que Filipe me deixara a guarda do selo. Como o rei não tinha o dom da ubiquidade, coube a mim, Alexandre, a tarefa de dominar a revolta dos Maídas. Antípatros não tentou colocar obstáculos a meus talentos. Pela primeira vez eu era comandante em chefe. Os deuses me foram favoráveis e eu não tive grandes dificuldades para vencer na batalha aquela pequena tribo trácia. Apesar da multidão de rabugentos, a presença de Cloé em minha tenda e em meu leito em nada amoleceu meu caráter belicoso. Da capital dos Maídas, meu pai fez uma nova cidade que, a partir do modelo da recente Felipópolis, fez questão de chamar em minha homenagem de Alexandrópolis. Pretendo voltar mais adiante sobre a multiplicação abusiva dessas denominações principescas. Na hora senti-me lisonjeado, quase emocionado, mas me pergunto hoje se não havia alguma derrisão irônica no gesto paterno. O rei Filipe não teria deixado para mim uma cidadezinha em meu nome, como se dá um osso para roer a um cão para recompensá-lo de ter montado uma boa guarda na ausência de seu senhor? A não ser que fosse para consolar-me de ter perdido Cloé por sua culpa. Entre parênteses, sem contestação, esta última interpretação está correta. A decisão do rei Filipe de criar uma Alexandrópolis fazia parte de um plano geral que consistia em apagar as ideias negras de seu filho, nascidas da decepção amorosa relatada no capítulo anterior. Fecha parênteses. Seja o que for, a expedição conduzida mais tarde contra os citas e os tribales foi de uma amplitude totalmente diversa. Destinava-se a consolidar as marchas setentrionais de nossa nova estratégia da Trácia. Foi-me dada a oportunidade aos 17 anos
de mostrar melhor meu valor para o mundo e para Filipe. No calor da batalha, como todos sabem, salvei a vida de meu pai, que fora ferido na perna. Naquela circunstância, e mais geralmente durante aquela campanha difícil, demonstrei, digo sem fanfarronice, um domínio mais do que animador para um adolescente um dia destinado para a monarquia. Ora, recebi de Filipe durante o primeiro dos 20 ou 30 banquetes que festejaram nossas vitórias citas, um elogio humilhante do qual teria gostado de se ter poupado. Nesta questão, disse meu pai aos héteros bêbados que o cercavam à mesa do festim, o pequeno foi menos atrapalhado do que temíamos. Talvez faremos dele um homem, quem sabe. E o rei Filipe estourou em gargalhadas. Falo muitas vezes das risadas de meu pai. Será preciso que eu dedique a elas um capítulo inteiro, se tiver tempo? Naquela noite sua risada era horrenda, era tão pesada, tão gorda, tão vulgar, tão ofensiva para mim, e ainda bebia por cima, e ria mais, e bebia mais, e engolia taça de hidromel sobre taça de vinho, outra taça de vinho sobre outra taça de hidromel, sujando a bela túnica bordada com seus gargarejos suínos. E dava-me nos ombros empurrões que poderiam matar um boi, e batia arrotando com grandes tapas sonoros aquelas de suas coxas musculosas que ficara intacta. E exibia para a diversão de seus brutos hilários seu falo real erguido para o teto da sala, e enfiava seus dedos, sempre rindo, entre as pernas abertas da etaíra de enormes mamas pintadas, designada para seu serviço particular. E convidava-me, entre 2 soluços e 3 borborignos, a ir provar de joelhos a baba das pernas supracitadas para virar um homem adulto. Eu, seu filho, Alexandre. Eu poderia ter amaldiçoado o rei Filipe por causa deste dito infeliz. Eu poderia tê-lo amaldiçoado por causa daquela condescendência falsamente benevolente, daquelas risadas demasiadamente barulhentas, das quais compartilhou um público encantado de ter encontrado uma vítima na própria família dos Heráclidas, e da imagem desoladora da realeza que dava naquele momento para seu filho. Quero que me entendam bem. Eu mesmo, entregando-me com frequência à bebida, à orgia, todos os excessos da mesa e da carne, critico menos em meu pai uma ebriedade momentânea e gestos obscenos habituais em uma orgia de militares do que os insultos verbais irremediáveis aos quais a embriaguez o levara, em frente a 100 ou 200 testemunhos para com seu sucessor designado. O pequeno foi menos atrapalhado do que temíamos. Abre parênteses. Embalado que está pelo ressentimento e pela recordação de sua humilhação de outrora, Alexandre se contradiz um pouco. A descrição tão detalhada que quis nos dar desta cena com Filipe em ereção e a prostituta nua oferecendo-se ao rei e a seu filho, afastando as coxas, tendia evidentemente, embora ele afirme que não, a depreciar a imagem de seu pai por inteiro, e a continuação do capítulo o confirmará. Além disso, Alexandre parece aqui esquecer que ele mesmo um dia, no Oriente, matar Clitus, um de seus companheiros de sempre, após uma bebedeira tão lamentável, convir-se-á quanto esta que evocou anteriormente. Uma questão deve ser colocada. O assassinato de um amigo de longa data não é pior, humano e moralmente falando, do que um insulto verbal irremediável. Cito sem contudo subscrever seu julgamento de um pai para com seu filho, e poderíamos acrescentar ao nome do irmão de leite de Alexandre, que aqueles de todos os homens que foram executados por sua ordem a sangue frio. Será preciso explicitar que uma lista assim poderia ser fornecida? Ninguém dirá que a admiração e a amizade respeitosa que Antefilares de Ecbatana sente por seu senhor Alexandre o impedirão, quando for o caso, de denunciar seus erros ou suas injustiças, se forem manifestas. Fecha parênteses.
Teria podido maldizer Filipe? Teria podido maldizê-lo por causa da menção demasiadamente seca de meu nome feita em passante, quase lamentando fazê-lo, no comunicado que mandou seus arautos lerem nas praças de Égias, de Pela, de Heracleia, de Dion, de Pídna, de Olinto, de Potideia, de Anfípolis, de Nicópolis e das outras cidades do reino, sem falar das cidades de Tessália. Alexandre, filho do rei, cumpriu seu dever de macedônio. Cito a frase de memória: os termos eram próximos destes. Ora, eu cumprira muito mais do que meu dever. Sei que dizendo isso não estou contando nenhuma novidade a ninguém. Teria podido maldizer Filipe por causa de todas as observações ulteriores feitas na privacidade e, acima de tudo, e de propósito, em público, de preferência na frente de seus companheiros de armas, cúmplices de suas orgias, porque ele achara que aquele xiste na noite do banquete mostrava-se orgulhoso, repetia-o a seus héteros, o repetiam à vontade, com uma satisfação mesquinha. Não dizia mais Alexandre, nem o príncipe, nem meu filho, nem o protegido de Olímpias, dizia o pequeno. O pequeno. Soltava o pequeno como teriam soltado um arroto ou um peido, ou um cuspido a meus pés nas poeiras. Eu, Alexandre, filho de um rei ou filho de um deus, em todo caso futuro rei, era e serei para sempre, para ele e para eles, Alexandre o pequeno. E ele, logo ele, que era meu pai junto aos homens. Os deuses decidiram assim. O rei Filipe iria permanecer manco como consequência de seus ferimentos, mas não esqueço que naquela época, salvo ser adivinho, ele o ignorava. Embora sofrendo, tinha a esperança de recobrar o uso normal de seus membros inferiores. A irritação persistente que iria provocar em meu pai a descoberta desta infeliz enfermidade não poderia então constituir uma desculpa de sua atitude para comigo. Lembro-me que, compadecendo-me com seu incômodo apesar de tudo, eu levava a gentileza a ponto de, quando o rei queixava-se de sua perna, dizer-lhe que cada um de seus passos, por mais caprichosos e dolorosos que fossem, deveriam lembrar-lhe sua valentia no combate. Na campanha que deveria culminar nos campos de Queroneia, eu não fui associado às decisões de meu pai, mas no dia da batalha recebi o comando da ala esquerda e da cavalaria que iria destruir a linha adversária com a eficácia que todos os conhecem. É verdade que Filipe me havia cercado de generais experientes, mas ninguém se atreveria a questionar a parte pessoal que me cabe naquelas vitórias que deveria selar o destino das cidades vencidas. Em Queroneia, Alexandre o Pequeno mais uma vez cumprira mais do que o seu dever, tornando-se digno de seu nascente renome e da confiança a ele atribuída por seu pai. Encarregado em nome do rei de trazer de volta para terras áticas as cinzas dos atenienses mortos em Queroneia, uma tarefa sem dúvida julgada subalterna por meu pai, que cometeu o erro, em minha opinião, de não entender seu forte alcance simbólico, descobri a cidade que fora o farol e a escola da Grécia no tempo de Péricles e da Liga de Delos, onde meu mestre Aristóteles acumulara a maior parte de seu saber. Abre parênteses. Antefilares de Ecbatana sente-se obrigado a denunciar aqui uma nova injustiça de Alexandre. Com efeito, é fato de notoriedade pública que sua missão em Atenas consistia em uma grande honra, não só uma honra em si e aos olhos de seus contemporâneos, como também uma honra na mente de seu pai, o rei Filipe. Antefilares transcreverá a seguir minha opinião sobre a cidade dos atenienses. Até mesmo em suas qualidades e em seus defeitos, Atenas é excepcional e maravilhosa em todos os pontos. Atenas é a cidade do belo espírito, da inteligência viva e flexível. Atenas é a cidade da política. Embora seu regime democrático seja absurdo em si,
pois repousa apenas sobre as leis do grande número, do discurso floreado e enganador. Enganador porque floreado do julgamento dos melhores pelos pobres e dos plebeus que compõem as sessões de Elieu. Contudo, o que isto supõe de cegueira e de desconhecimento das realidades, de paixões populares violentas e de versatilidade. Quem de boa fé não perdoaria as fraquezas de Atenas ao pensar no que é a cidade da diversidade, da harmonia dos contrários, que é, no fundo, reflexo da natureza humana, a cidade das sublimes tragédias de Ésquilo, de Sófocles e de Eurípides, a cidade das comédias de Aristófanes, a cidade da fineza e da grosseria, das ciências e da alegria de viver, das belas artes e da alegria franca. Atenas não é uma cidade, ela é a cidade. Não se podia tratar os atenienses como se fazia com os outros povos gregos das ilhas ou do continente, e prometia a mim mesmo outorgar-lhes, uma vez rei dos macedônios, um lugar preeminente no sistema político novo com o qual eu sonhava para a Hélade unificada. Os imortais, infelizmente, não permitiram que eu colocasse meu projeto na prática. Capítulo 10. Felipe, rei dos macedônios, novo ataque de febre, um instante de delírio, sentimentos de Alexandre, o rei Filipe era um homem, o carro de Apolo, o voo de Alexandre, visão da conquista e tentativa de suicídio. Como um camponês despreocupado que tivesse espalhado sementes de erva daninha ou de urtiga nos silos de seu campo sem pensar nas consequências naturais de seu gesto, o rei, meu pai, sempre teve o dom de semear ressentimentos à sua volta. Em contraste com o pequeno número de seus verdadeiros amigos que permaneceram indefectivamente fiéis, não terminaríamos de enumerar em bloco ou detalhadamente, dependendo dos casos, os nomes daqueles que feriu em sua carne ou em seu orgulho, em sua honra familiar ou nacional, em sua vaidade, os persas e os frígios, os trácios, os citas, os tribálios, os ilírios e os epirotas, os tessários, os tebanos, os atenienses e outros gregos das cidades, fossem elas inimigas ou aliadas, sem esquecer alguns nobres macedônios de velha cepa. Somente, creio eu, o poder quase titânico que emanava de todo o seu ser pode ter impedido que aquelas forças hostis fizessem uma coalizão contra Filipe. Senão, seria o caso de desesperar da inteligência dos homens. Haveria tantas revelações a serem feitas nesse sentido que seriam úteis para a história de nosso país e de 20 povos vizinhos. Mas essas revelações são tão terríveis que estremeço apesar de mim. Por onde começar? Não estou certo. Para fazer bem feito, eu precisaria falar de fulano e de cicrano, daqueles que e também de... A lista seria longa. Eu precisaria ditá-la na ordem cronológica dos fatos. Não devo. Estou sufocando. Ar, dai-me ar, Antefilartes. Quero ar, quero vento, quero água. Um pouco de ar fresco para Alexandre, por piedade. O tempo está tão quente e tão pesado hoje na Babilônia, e entretanto não parece que meu sangue está gelando em minhas veias. Tenho sede. Não são apenas as febres que estão devorando, sabes, meu amigo? Não são apenas elas. Há outra coisa que nem eu nem tu vemos, mas que eu, Alexandre, sinto no fundo de meu ser e que me corrói. Não é medo, pois não tenho medo. É uma angústia sem medo, uma angústia sombria, negra, fria e ardente ao mesmo tempo. Ela me oprime, me diminui, paralisa minha vontade. Devo dizer tudo? Devo revelar tudo a eles? A posteridade, esta desconhecida sem corpo ou rosto ou voz, tem por antecipação o direito de saber tudo o que eu sei?
Pode exigir de mim que por ela eu hoje traia segredos que são os segredos de Estado? Prefiro parar por aqui. Não estou parando por medo. Alexandre nada teme, nem ninguém espalhe isto, mas por vergonha. Tenho vergonha pela realeza. Entre parênteses. Era noite, lembro-me muito bem, uma noite azul iluminada pela lua cheia, cujo disco aparecia no enquadramento da porta, à direita do quarto. Um chamado sufocado de meu senhor me havia despertado para meu primeiro sono. Corri até seu leito a dar-lhe uma taça de água para beber. Preocupado, eu temia que um novo acesso de febre necessitasse com urgência do serviço de um homem da arte que teria sido preciso mandar buscar na cidade, arrancando-o de seus sonhos, e que meu doente, segundo seu mau costume, teria recebido com injúrias ou uma crise de nervos. O príncipe se tinha erguido. Com a mão fez-me sinal de que desejava prosseguir seu ditado do dia anterior, que corresponde ao preâmbulo do presente capítulo. Assim, voltei a acender as lâmpadas, tateando, e sentei-me ao pé de seu leito, como de costume, com minhas tabuletas colocadas sobre os joelhos. Sua agitação fazia-me pensar que tratar-se-ia de escrever um rascunho muito provisório, do qual se arrependeria na manhã seguinte, o que ele esqueceria de fazer. Quando pronunciou as palavras relatadas antes, para fazer bem precisaria falar de fulano e de Beltrano, Alexandre estava apoiado em seu cotovelo esquerdo, com o braço direito estendido, designando trêmulo um ponto invisível na penumbra. Bastava ver o belo rosto torturado de meu senhor, transtornado pela angústia e pelo sofrimento, um sofrimento moral, alimentado e agravado pela dor física, para entender que estava prestes a fornecer nomes de pessoas para confirmar suas palavras. Mas no último momento, num sobressalto de pudor principesco, proibiu-se de fazê-lo, engolindo as frases sucessivas que deveriam tropeçar em sua garganta, e limitou-se, como o leitor pode constatar, a generalidades menos comprometedoras que formularam no dia anterior. O escriba Antefilários de Ecbatana só pôde alegar-se com tal coisa. Em caso contrário, com efeito, sem dúvida, o historiógrafo de Alexandre teria sido levado, por exceção ou por interesse superior do império, ou do que dele resta, a usar da faculdade que lhe fora outorgada pelo príncipe de praticar cortes no manuscrito de suas memórias. Precisei apelar para toda a minha força de espírito e para todos os recursos de minha razão, essa razão raciocinante e filosófica da qual nosso bom estagirita conseguira inculcar-me alguns rudimentos, para não detestar eu mesmo o rei dos macedônios e cair, desta feita, na vulgaridade das paixões comuns. Paixões comuns, paixões dos outros. Não quero sentir essas paixões comuns. Jamais em toda a minha vida prefiro morrer esquecido ou desprezado como o mais miserável pastor da Capadócia ou da Frígia em suas montanhas, ou como um cão que se deixa morrer em um buraco na beira da estrada, ou como Cloé violentada e crucificada em um lugar desconhecido, ou como Dario degolado sobre o banco de seu carro. Embora meu pai tenha suscitado em mim, confesso, desconforto e repugnância, sentimentos que não excluem, aliás, em determinado setor particular, uma parte de admiração atônita. Não creio ter odiado Filipe. Graças sejam feitas aos deuses imortais que inspiraram Alexandre, o ódio não faz parte de sua natureza. Não, o ódio não faz parte de minha natureza. Creio que isso deveria ser dito de uma vez por todas. O escriba Antefilários de Ecbatana, meu historiógrafo oficioso, o escreverá em caracteres maiúsculos a fim de fixar a atenção dos leitores apressados. A frase aparece acima em letras maiúsculas. Antefilários obedeceu como lhe fora pedido, mas resta-lhe uma dúvida, mais do que uma dúvida, sobre a ausência de ódio de Alexandre para com o rei Filipe.
Alguns órfãos de nascimento lamentarão durante toda a sua vida não terem tido pai. Outros filhos, e não é a mesma coisa, sofrerão mais profundamente por terem aparentemente tido um pai sem o terem reconhecido como tal. Este é o caso quando o marido da mãe mostrou sua virilidade apenas uma vez, como por acaso ou por distração na ausência da criança, posto que esta estava para nascer apenas com o ato do coito carnal. Como não pensar aqui no velho Lísias de Halicarnasso, fabulista cheio de talento e de vã fatuidade, que foi tão pouco o pai de meu falecido amigo Aristarco, o cariano, embora fosse incontestavelmente pelos laços de sangue. Por minha parte, creio poder me queixar da calamidade exaustamente inversa. Felipe da Macedônia, segundo do nome, levou ao seu paroxismo e ao ridículo todas as características e defeitos da masculinidade mais sumária e mais rude. Com todo prazer e sem nenhuma hipocrisia, presto minha homenagem à sua força, à sua coragem em frente aos perigos, à sua perseverança também e a uma certa inteligência política. Mas devo confessar, a imagem que formei sobre meu pai muito cedo, embora fosse a de um macho frequentemente no cio e que não o escondia, nunca foi a de um homem digno do nome de homem, ao menos no sentido completo que os sofistas e depois os homens como Sócrates, Platão, meu preceptor Aristóteles e seus sábios colegas em ética e filosofia davam a palavra antropos. Para ser compreendido, Alexandre vai desenvolver essa metáfora. Os gostos do rei Filipe II, seus apetites, seus modos primitivos de beber no gargalo, de engolir seus alimentos, deveria dizer sua ração, né? Ou quem sabe seu rango, seus divertimentos, suas manias, até mesmo sua malícia militar ou diplomática, a forma como, grunhido e espumando, batendo o solo helênico com seu pé raivoso, erguendo seus beiços e mostrando os caninos, as narinas frementes, os olhos à espreita, delimitava-se seu território de caça e mordia as pernas daquele que parecia querer disputá-lo. Tinha algo que lembrava um animal. Ignoro de que representante do reino animal a minha mãe Olímpias recebeu entre as coxas o jato de sêmen fecundante. Lobo ou leão, urso ou javali, ou então alguma criatura híbrida, monstruosa e peluda, surgida de outro mundo, ou talvez o rinápodo caro a Helena, a jovem e que outrora havia gerado Sífax e os rinapodianos aliados dos gigantes. Mas eu sempre quis acreditar que herdei dela primeiro, dela principalmente sim, dela, de minha mãe, de Olímpias, da altiva e nobre filha do senhor dos Molossos, e o menos possível de Filipe, marido bestial que lhe impusera o destino como um tribunal pouco escrupuloso inflige uma pena infamante a um acusado que sabe inocente. Em Atenas, por exemplo, pois embora ame e admire Atenas e os atenienses, já disse que não gostava da justiça inferior de seu Elieu. É verdade que eu podia me tranquilizar e não deixei de fazê-lo, pensando na teogamia cujo mistério perturbador, ao mesmo tempo erótico e metafísico, em diversas oportunidades minha mãe dera-me a escrever. Que importava no fundo a natureza precisa daquele mortal que, frente aos homens, pretendia ser meu pai pelo sangue, posto que minha pessoa em sua essência superior procedia não de um homem, sim do esperma material ou imaterial de um Deus. Se os parágrafos anteriores parecem-lhe demasiadamente rudes quando fizer a leitura, Antefilardes, meu historiógrafo, estará autorizado a atenuar seus termos como lhe convier. Entre parênteses. Julgando essas últimas palavras do príncipe duras em sua forma, por certo, mas bastante justas no fundo, preferi não edulcorá-las, para que fossem conservadas as apreciações pessoais de Alexandre, meu falecido senhor, seu vigor e espontaneidades iniciais. Fecha parênteses.
Essas considerações familiares colocam agora em minha memória outra recordação de minha primeira infância que omiti relatar anteriormente e que o dito Antefilários poderá deslocar se estimar útil fazê-lo, a menos que as primeiras folhas já tenham sido coladas no rolo conforme foi previsto no artigo 5º de minhas instruções. Abre parênteses. Quando Alexandre ditou-me essas linhas, eu tinha colado umas às outras as folhas de papiro do capítulo 3º e a cola havia secado. Eu poderia hoje deslocar o parágrafo que segue e inseri-lo antes, por exemplo, após o episódio do êxtase místico de Olímpias, mas seria preciso, para tanto, acrescentar ou modificar 2 ou 3 frases a fim de propiciar transições, e as ditas frases teriam sido minhas, de Antefilários de Ecbatana, não do príncipe meu senhor. O leitor poderá entender que eu tenha recusado em respeito a ele. Não tendo viajado pela Macedônia e desconhecendo a topografia do Palácio Real de Pella, não posso assegurar em nada a autenticidade da digressão a seguir. Fecha parênteses. Nas noites de verão em Pella, antes de ir deitar-me, acontecia com frequência, sob pretextos fúteis que eu inventava com uma imaginação esfuziante, eu fugir de meus criados. Nessas oportunidades eu deixava o palácio por uma portinhola da fachada norte, que sabia mal guardada, e corria até a falésia de onde se domina a cidade e seus arrebaldes. Gostava daquele lugar. Aquela hora estava sempre deserto. Gostava da carícia ainda tépida do ar da noite sobre minhas pernas nuas, sobre meu sexo debaixo do fino tecido de minha túnica, sobre meu rosto e meus cabelos espetados. A ponta dos dedos de meus pés mal tocavam o solo pedregoso. Eu me identificava por um instante com meu ancestral Aquiles, o grande Aquiles de pés ligeiros, e pensava que bastaria aproveitar o impulso para, com um golpe do calcanhar de braços abertos, saltar e planar até o amanhecer, desenhando grandes círculos por cima das casas de meus futuros súditos, cujo sono eu teria assim protegido. Não me vinha à mente que o Mirmidão, meu ilustre ancestral, nunca deve ter voado. À beira da falésia, ofegante devido à minha corrida, eu olhava para o lado de Éges e o carro de Apolo afundar, majestoso, no horizonte em chamas, e gritava, com o pescoço estendido em direção ao céu violáceo, como um cão perdido uiva para a morte, os punhos cerrados, as unhas enfiadas na palma até fazê-la sangrar. Eu gritava. Sol, meu tio, ó Sol, meu primo, meu divino irmão, diga-me que serei rei. E como o astro desdenhoso ou distraído não se dignava responder à prece de seu jovem parente, eu acrescentava, urrando com mais força: Apolo, uma só palavra. Diga-me ao menos que não sou filho deste rei. Tenho a impressão de que o eco de minhas queixas ainda não deixou de ecoar sobre nossa capital. Abre parênteses. Neste momento o tom do príncipe mudou e seu rosto se iluminou. A tristeza de Alexandre deu lugar a uma espécie de alegria. Fecha parênteses. Eu me enganei. Tinha esquecido, por Héracles, que mulher mutante é a memória de um homem. Um dia eu o fiz. Sim, Antefilários, eu fiz, juro. Uma vez, uma só, saltei no vazio do alto da falésia. Não tinha medo do vazio. Imediatamente meus braços, minhas mãos, meus dedos tornaram-se asas cobertas com lindas plumas brancas. Durante horas, aquelas asas abertas carregaram o branco filhote de águia nos ares. O menino real ornitomorfo não se demorara voando por cima dos telhados de Pella. Atravessou o espaço e o tempo. Os deuses benevolentes guiavam seu voo na noite. Era a noite escura do Oriente, mas Alexandre viu o Oriente com a luz sublime de seus deuses imortais. Os mares e os lagos, as planícies irrigadas e os desertos áridos, os ribeirões e os rios, do Granico aos Indus,
as montanhas com cristas nevadas e os vales verdejantes, do Cáucaso ao Paropamiso, as cidades e as menores aldeias, nada escapou das paisagens de sua conquista, nada de seus habitantes, homens ou animais, que a olho nu ele contava por miríade e miríades. Só voltei para o meu quarto ao amanhecer pela janela. Um criado espantou-se ao encontrar uma pluma de águia aos pés de meu leito. Voei, Anterfilar-se. Sobrevoei o mundo inteiro e agora vou mostrar-te que ainda sei planar. Entre parênteses. Alexandre lançou-se para fora. Chamei por socorro. A ajuda de 2 guardas robustos e a de seus capitão Leônidas, o cipriota, em pessoa, foram necessários para impedir meu senhor de ir se estatelar no terraço inferior. O sacerdote Fílon de Heracleia precisou recitar-lhe todo o primeiro canto da Ilíada antes que ele aceitasse voltar ao leito. Seu sono foi perturbado por pesadelos. Bom, pessoal, por hoje é só. Parei no capítulo 9, né? Aliás, o próximo capítulo que eu vou ler vai ser o capítulo 10. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. O livro já está acabando. Está chegando no fim aí. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu agradeço você que permaneceu comigo até o fim aí, né? Isso aí, antes de terminar, de encerrar aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações de novos conteúdos. Eu estou lançando conteúdos praticamente todo dia, conteúdos variados aí. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado então e eu vejo vocês no próximo vídeo aí. Valeu! Obrigado, pessoal!